O Observatório Astronómico de Lisboa, uma produção do canal Eni Explica. O Observatório Astronómico de Lisboa foi criado em 1875 e é o único observatório oitocentista de ensino que resta hoje em Portugal. Construído como Real Observatório Astronómico, o observatório foi financiado pelo rei Dom Pedro V, que quis ver em Portugal o progresso material e cultural que tinha visto noutros países. A geografia de Lisboa, para algumas observações astronómicas, foi crucial para que a obra avançasse. Hoje em dia, o OAL mantém a ordem legal portuguesa, promove a investigação científica, disponibiliza um vasto acervo documental e bibliográfico na sua biblioteca e ainda dá a conhecer ao património histórico da astronomia portuguesa. Os instrumentos utilizados por Gago Coutinho permitiram a primeira viagem aérea Portugal-Brasil no hidroavião Lusitânia foram aqui calibrados. O Observatório Astronómico de Lisboa é uma instituição que desenvolveu excelentes competências em trabalhos de astronomia no século XIX e parte do século XX, o que lhe granjou fama internacional. Atualmente, as atividades e objetivos incluem globalmente a investigação científica e histórica, a preservação e divulgação patrimonial e a oferta de um serviço público de excelência. Projetada pelo arquiteto francês Jean Colson, ficou concluída em 1867. Localiza-se na Tapada da Ajuda, freguesia de Alcântara, em Lisboa, e passou a depender da Universidade de Lisboa a partir de 1992, sendo integrado na respectiva Faculdade de Ciências em 1995. O Observatório Astronómico de Lisboa foi criado pela Carta de Lei de 6 de maio de 1878 e nasceu de uma grande controvérsia entre o diretor do Observatório de Paris, Hervé Fayet, e o astrónomo Peters do Observatório de Pulkovo, na Rússia, que está aqui embaixo na fotografia, no desenho, sobre a paralaxe da estrela de Argelander. A construção do OAL deveu-se assim à forte vontade de construir uma instituição magnífica, uma referência na cultura científica portuguesa. A fundação foi realizada em meados do século XIX com o objetivo de promoção da nova astronomia sideral, descoberta e compreensão no infinito cosmos e a preocupação com o exato mapeamento do céu e a medição do tamanho do universo. Foi então sugerido que se fizessem observações em Lisboa, único local em todo o continente europeu em que era possível fazer observações da referida estrela de Argelander, usando uma luneta zenital. Para tal, era necessária a edificação de um novo observatório onde se pudesse instalar o equipamento adequado. Tal veio a tornar-se realidade devido ao apoio do rei Dom Pedro V e de outras personalidades da vida política de então. A planta do edifício, inspirada no edifício do Observatório de Pulkovo, na Rússia, foi executada pelo arquiteto Jean-François Colson. William Struve, diretor então de Pulkovo e famoso astrónomo da época, ofereceu os seus serviços ao governo português e foi considerado o principal conselheiro que desempenhou um papel muito importante, desde a escolha dos equipamentos, a orientação do astrónomo Frederico Augusto Omme, que recebeu durante o estágio aproximadamente 5 anos, aqui à sua direita. Este tenente da Marinha, engenheiro hidrográfico, que veio a ser o primeiro diretor do Real Observatório Astronómico de Lisboa, que é o nome de então, após o apoio financeiro e empenho do rei Dom Pedro V, dispensou a este projeto, iniciada a sua construção a 11 de março de 1861, já no tempo do rei Dom Luís, depois da morte de Dom Pedro V, que igualmente contribuiu com o financiamento retirado da sua dotação pessoal, de Dom Luís, que terminaria as obras em 1867, ano em que se iniciaram as observações astronómicas. O observatório foi instalado nos arredores da Lisboa de então, ou seja, na atual Tapada da Ajuda, em terrenos prontamente oferecidos por este monarca, Dom Luís, lugar onde Dom Pedro V costumava caçar. Desde a sua criação, no século XIX e grande parte do século XX, o Observatório Astronómico de Lisboa destacou-se pelo seu excelente trabalho em astronomia. Participou em várias campanhas internacionais, nomeadamente a Campanha Internacional de 1900-1901, para melhorar o valor da unidade astronómica, usando a oposição do asteroide Eos, recentemente encontrado. Teve também a contribuição do diretor, Campos Rodrigues, além de outros astrónomos locais, para produzir um catálogo de estrelas de referência de elevada qualidade da época.
O Observatório Astronómico de Lisboa é constituído por um belíssimo edifício central e existem também duas pequenas cúpulas exteriores que albergam instrumentos, situadas a sul. Para além da cúpula central, que está aqui visível, existem ainda 3 salas de observação astronómica, devidamente equipadas com instrumentos ao melhor da época, e algumas janelas de observação. Compõe-se o edifício central do observatório de uma sala circular, cuja abóbada ricamente trabalhada suporta o peso do grande refratório equatorial de 8 colunas de grandioso porte. Nos arcos, entre as colunas, encontramos dispostas os pêndulos, que ao longo deste século de existência foram medindo o tempo. Ao pé das grandes janelas, com vista sobre a tapada, estão as mesas largas onde os astrónomos desenvolviam o trabalho de investigação. Existem ainda as espaçosas salas de comunicação que serviam na época para aulas, prefeitura de cálculos, etc. Hoje, as salas servem de oficina de atividades de educação e de apoio às escolas. As 3 salas de observação do edifício são muito espaçosas e muito altas, revestidas a madeira, ficando livre um espaço entre revestimento e as paredes de alvenaria e telhado. Este espaço comunica com o exterior por meio de frestas, constantemente abertas. Existem nos telhados das salas chaminés de tiragem, uma ventilação permanente que tem por fim estabelecer o equilíbrio de temperatura no ar das salas com o exterior, como é conveniência para a exatidão das observações. O revestimento em madeira por apresentar um excelente comportamento térmico. As salas estabelecem aberturas laterais nas paredes no teto, por meio de portas, graças a um mecanismo engenhoso. As portas, uma vez abertas, dão visão para o céu, seguindo todo o meridiano de Lisboa, desde o norte até ao sul. O inegável valor do OEL em todos os parâmetros do património cultural que ele contém, as construções históricas e instrumentos científicos do passado, facilitam a compreensão das nossas próprias raízes, que nos ajudam a fazer a ponte entre o passado e o presente. A preservação histórica patrimonial é feita através das visitas guiadas ao Museu do OEL. Um dos mais surpreendentes recursos de todos os instrumentos do OEL é que eles ainda estão todos funcionais. Nunca foram modernizados com motores elétricos, ou componentes ou outras peças. E não foram substituídos por melhores nem mais modernos. Em alguns casos, foram introduzidas pequenas alterações, mas a maioria são da mesma época do instrumento. Muitos poucos são aqueles casos em que se pode considerar máquinas modernas, como as câmaras fotográficas induzidas no final dos anos 60, ou micrómetros de leituras junto ao círculo meridiano para tirar fotografias de declinação. E existe também a nova chapa, plano de refratório equatorial, que inclui um muito moderno micrómetro para estudo das estrelas duplas, parcialmente, que foi construída em Nice em 1990. No entanto, não está associado ao telescópio. É verdade, os telescópios não estão perfeitamente alinhados ou opticamente colimados. Nem os relógios de pêndulo estão funcionando, o que teria sido feito com alguns acertos, no caso de alguém fazer algumas observações novamente neste local. A mesma coisa pode ser dita sobre o edifício. Todas as estruturas ainda funcionam como as originais e nada foi alterado, substituído ou novas soluções ou mesmo com materiais modernos. Assim, continuamos a sofrer os problemas tradicionais, como o vazamento de água da chuva de algumas cúpulas em noites ventosas. Infelizmente, a preservação das obras feitas em 2000 removeu a velha instalação elétrica, incluindo a associada aos sinais do tempo conectados a todos os telescópios através do quadro elétrico, o que foi uma grande perda. E que é tão lamentável como o péssimo estado de degradação que o edifício hoje em dia tem. A hora legal é determinada eletronicamente por 5 relógios atómicos que estão protegidos num bunker no Observatório Astronómico de Lisboa e disponibiliza a hora legal via internet para todo o país. Em 1887, o Observatório Astronómico começou a evidenciar sinais claros de degradação, na sequência da construção do túnel do Recio. Reconstruído em 1898, de acordo com o plano dos arquitetos Vítor Gomes de Encarnação e José Cecílio da Costa, o observatório divide-se em 3 espaços: o edifício central, com 2 cúpulas, a sala do círculo meridiano e a sala das aulas, um edifício de 3 pisos, com 3 aulas, de professores e a biblioteca do observatório. E ainda um terceiro edifício, que foi conhecido como barraca e que era usado sobretudo para calibrar instrumentos. O Observatório Astronómico manteve um estatuto autónomo, sendo um estabelecimento da Escola Politécnica e depois da Faculdade de Ciências, até a década de 30 do século XX, quando foi associado ao Departamento de Matemática da Universidade de Lisboa, usado no ensino até cerca de 2002,
as cúpulas, o Observatório Astronómico encontra sob tutela dos museus da Universidade de Lisboa e aguarda a execução, ansiosamente, de um projeto de recuperação e restauro que o interprete e devolva à fruição do público. No fim do século XIX, funcionou aqui um canhão que disparava a hora legal a 1 da tarde. Mas a cuidado do sistema era pouca e os lisboetas não se fiavam lá muito nele. Os que ainda se lembram desse sinal horário sabem que ele enchia toda a cidade e fazia estar alerta os cidadãos que se jactavam da chamada pontualidade britânica. Servia de fulcro às mais anedotas alegres e aos chorões familiares. E foi citado por Mário Costa nas suas duas curiosidades. Foi depois transferido para o São Pedro de Alcântara, onde ficou algum tempo e depois retirado o tal canhão com a hora legal. Relativamente aos edifícios de habitação, o edifício leste hospeda atualmente a administração do Observatório e o edifício de habitação oeste mantém ainda as características arquitetónicas originais, mas está em grande degradação. O jardim envolvente mantém algumas espécies exóticas originais, como por exemplo dragoeiros ou vários dragoeiros, sendo necessário um trabalho de reconstituição do desenho original através de eventual reposição de canteiros. Sendo o conjunto edificado com estruturas originais do século XIX, necessita de cuidados de manutenção em geral, bastantes, aliás. Obrigado, esses os nossos fontes, e não se esqueça, subscreva o canal Ana Explica. Beijo.